Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é o professor Jean Nobre e, como sempre, nós vamos abordar um novo conteúdo na nossa aula de hoje. Então, vamos a ele. Aí está, aula de número 51, gráfico de uma função afim. Esse é o nosso objeto de conhecimento. O detalhamento é gráfico de uma função afim e zero de uma função afim, ok? Então, vamos trabalhar esses gráficos na nossa aula. Vamos lá. Muito bem, pessoal, então nós já conhecemos uma função, o básico, de uma função, como que ela funciona, já temos as noções iniciais de domínio, de contradomínio, de imagem, Agora a gente vai trabalhar as funções de uma forma diferente, tá? Nós vamos pegar uma função, vamos atribuir valores a x para essa função, tá? A partir desses valores de x, nós vamos obter valores iguais a y, tá? Para que isso? Para a gente poder montar o nosso gráfico, tá bom? Um gráfico, ele é formado, um gráfico cartesiano, tá? Ele é formado por dois eixos, o eixo x e o eixo y, tá? O eixo x é o eixo da horizontal, é aquela reta que fica deitada. O eixo y é o eixo da vertical, tá? Tanto o eixo x quanto o eixo y, eles possuem valores numéricos, tá? Nós já sabemos que por uma reta passam infinitos pontos, não é verdade? Essa é a definição básica de geometria. Então, tanto no eixo x quanto no eixo y, nós iremos encontrar esses valores, tá? Vamos colocar esses valores, tanto em x quanto em y, tá bom? E com isso nós vamos conseguir marcar um ponto nesse plano cartesiano, tá certo? À medida que nós formos marcando esses pontos no plano cartesiano, porque não será apenas um, vamos marcar alguns ali, aí nós conseguiremos traçar uma reta, ou seja, vamos marcar os pontos, depois que a gente finalizar, aí nós veremos a reta passando por esses pontos que nós marcamos, tá? Num plano cartesiano, nós precisamos de dois valores, o valor de x e o valor de y, tá? Quando nós temos o valor de x e o valor de y, nós chamamos isso de par ordenado, ok? Então, o par ordenado, são dois valores necessários para a gente poder marcar o ponto no plano cartesiano. A gente não consegue marcar um ponto nesse plano cartesiano somente com uma coordenada, ou seja, somente com o y, por exemplo, ou somente com o valor de x. Não dá. Eu preciso dos dois valores. Nem que um deles seja zero, mas eu preciso dos dois valores para eu poder marcar esse ponto no meu plano cartesiano, tá bom? Então, a gente vai ver isso em detalhes durante a nossa aula, tá? Então, vamos a ela. Vamos começar definindo a função afim, tá? Função afim. A função afim, também chamada de função do primeiro grau, é uma função f de R em R, definida como, e aí nós temos a forma algébrica da função afim, f de x igual a ax mais b. Esse daqui, ó, é o jeitão da função afim, tá? Ela tem esse formato, essa forma. Vou te dar um exemplo aqui, ó. F de x, deixa eu trocar o pincel aqui. F de x igual a 3x mais 2, por exemplo. Veja só, no lugar de A e no lugar de B, nós vamos ter números, vamos ter valores, tá? Como nós estamos estudando apenas a definição, a gente representa dessa forma aqui. Mas nos exercícios, elas vão aparecer
nesse formato, por exemplo, tá? Temos outros formatos, veja aqui, ó. Olha esse formato aqui. F de x igual a x mais 5, por exemplo. Olha esse outro. G de x. Professor, pode ser G, não tem que ser F? Não, pode. Pode ser G, pode ser H, não importa, tá? Lembrem-se que F de x igual a, sei lá, 2x, ou G de x igual a 2x também, né? Tudo isso aqui pode ser substituído, por exemplo, por y igual a 2x, tá? Y igual a 2x. Então não importa qual letra nós iremos utilizar. O importante aqui é a ideia, ok? Então eu posso ter aqui y igual a 2x, tá? Bom, aqui são alguns dos exemplos de funções afins que nós teremos, tá certo? Nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Já o b é chamado de termo constante, ok? Então, tanto em a quanto em b, nós teremos aqui nomenclaturas, tá? Então, o b ele sempre será um número sem a parte literal, um número constante, tá? E o a ele virá acompanhado de uma letra, no caso aí x. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos OX, ou 0y, né, e 0x. Dessa forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. Então, foi como nós acabamos de falar, né? Acabamos de conversar. Nós precisamos desses pontos, ok? Então, eu tenho um ponto A, por exemplo. Esse ponto A ele vai ter um valor de x e um valor para y. E aí eu preciso encontrar esses valores de x e de y para eu poder marcar no meu plano cartesiano, ok? Professor, mas como é que nós vamos obter esses valores de x e y? Vamos ver um exemplo aqui rapidamente? Olha só. Como eu falei para vocês agora há pouco ali, esses valores de x nós iremos atribuir, ok? Nós iremos estimar esses valores. Então, a gente vai trabalhar assim, ó. Anota no caderno aí para você não esquecer. Escreve a função aqui no meio, f de x igual a 2x mais 3. Tá? Aqui serão os valores de x e aqui nós iremos obter os valores para y. Tá? Você pode fazer essa tabelinha, não tem problema, tá? É bem prático para você chegar nesses valores. Aí você faz assim, ó. Como é só um exemplo, eu vou pegar aqui menos 1. Menos 1, 0 e até 1 só, ok? Vamos trabalhar com esses três valores aí. Olha como é que vai funcionar. Então, observa que eu atribuí valores aqui para x. Professor, pode ser qualquer valor? Pode. Tá? Eu peguei aqui menos 1, 0 e 1, mas você pode pegar qualquer outro valor, ok? Bom, o que está faltando? Está faltando eu descobrir os valores aqui de y. Para eu descobrir esses valores de y, eu vou usar esses valores aqui de x. Olha como é que vai funcionar. No lugar de x, aqui na nossa função, você vai colocar os valores que nós estimamos aqui. Então, olha como é que vai ficar. F de menos 1, no lugar de x, vamos colocar menos 1, tá? Igual a 2 vezes menos 1 mais 3. Tudo bem? Acompanhando até aí? No lugar de x, nós colocamos o menos 1, que foi o valor que nós escolhemos, tá? Vamos resolver isso aqui? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 é igual a 1. Ó, menos 2 mais 3 é igual a 1, tá? Jogo de sinal aí, nós já trabalhamos, né? Essa parte aí.
Vamos para a próxima agora. F, agora eu vou, no lugar de x, colocar o 0. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. E o próximo aqui é o 1. Então, no lugar de x, substitui 1. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Lembram dos pares ordenados que eu falei para vocês agora há pouco? Olha só. Ponto A, por exemplo. Ponto A. Eu vou pegar os valores de x e de y. Quem são os valores de x e y no ponto A? Vamos lá? O primeiro valor que nós pegamos foi o menos 1, que foi o valor que nós escolhemos, inclusive. Então, aqui, ó, menos 1. Qual é o valor de y agora? Qual foi o valor que nós encontramos? Esse daqui, ó, 1. Então, nesse caso aqui, o valor de y é 1. Ok? Vamos para o ponto B agora? Deixa eu apagar aqui. Nós já sabemos que o primeiro valor é o valor de x, né? E o segundo valor é o valor para y. Vamos pegar o ponto B agora. Olha só. Ponto B. Ponto B vai ser esse valor aqui que nós escolhemos. 0 para x, né? E o valor de y, 3. Ok? Então, observa que a partir do valor de x, eu encontrei o valor de y. E o nosso último ponto aqui, o ponto C. Valor de x, 1. E o valor de y, 5. Então, aqui vai ficar 1 e 5. Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Então, veja. É importante a gente entender essa etapa aqui. Para eu construir o gráfico de uma função, eu preciso atribuir valores para x. Ok? Então, eu tenho lá uma função. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a minha função é f de x igual a 2x mais 3. Beleza. Vou atribuir valores agora para x. Atribuir valores quaisquer. Eu escolhi aqui, no meu caso, menos 1, 0 e 1. Então, no lugar de x, nós vamos colocar esses números aqui. Tá? Que foi o que nós fizemos. Ó. Onde tem x, você substitui os números. Nessa primeira linha, foi substituído por menos 1, né? Realizei a operação, cheguei aqui no resultado 1. A mesma coisa na outra linha para todas elas, tá? No final de tudo, nós temos os valores para x e para y. Qual é o primeiro ponto que eu tenho aqui? Ó? Ponto A, valor de x, menos 1, valor de y, 1. Ponto B agora, x é igual a 0, y é igual a 3. Ponto C, y1, ou melhor, x1, y5. Pronto, tenho agora 3 pontos para eu marcar no meu plano cartesiano. Vamos ver como é que marca esses pontos? Acompanha comigo. Então aqui estão os nossos 3 pontos. Vamos aqui montar o nosso plano cartesiano, olha só. Eixo x e o eixo y. Esse aqui é o x, esse aqui é o y, tá? Muito bem, vamos marcar o primeiro ponto, o ponto A. O ponto A, eu tenho o x que vale menos 1, então o menos 1 ele está à esquerda, né? E eu tenho o y igual a 1. O 1 ele está aqui para cima, no eixo y. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar essas duas coordenadas e bem aqui, ó, eu vou marcar o meu ponto A. Ok? Vamos para o ponto B agora. O ponto B, o valor de x é 0, tá? Então, o 0 está na origem aqui do meu gráfico. Então, não marco nada por enquanto. O valor de y é 3, ó. Então, se 1 está aqui, o y vai estar aqui, o 2 vai estar aqui e o 3 vai estar mais ou menos aqui. Então, o valor de y, o ponto, né, vai ficar exatamente em cima do eixo y, porque eu não tenho valor para x. Por isso que o ponto vai ficar exatamente sobre o eixo y.
Vamos para o último ponto agora. Ponto C. O x é igual a 1, então o 1 ele já está para esse lado aqui, né, do meu eixo, do lado positivo, tá? X, 1, y é igual a 5. Então, o 3 está um pouco mais embaixo, 4 e 5. Então, aqui está o valor 5. Vamos ligar as duas coordenadas. Eu tenho aqui, ó, o valor para o ponto C, ok? Então, ponto A, ponto B e ponto C. Marquei os pontos no meu plano cartesiano. O que eu vou fazer agora? Vou traçar uma reta. Tá? Vou traçar uma reta passando por todos esses pontos. Tá? Aí está o nosso gráfico para essa função, especificamente para essa função. Tá? Cada função ela vai ter um gráfico diferente. Para essa função do exemplo, esse aqui é o seu gráfico. Então, nós marcamos os pontos, né? Esses pontos aqui, e em seguida nós traçamos a sua reta, ok? É dessa forma que a gente constrói o gráfico de uma função afim. Bacana? Vamos seguindo então com as demais cartelas. Bom, aqui eu trouxe para vocês o desenvolvimento, né, que nós acabamos de fazer. Aqui nós temos valores menos 2, 1, 0, 1 e 2, tá? Não tem problema, como eu falei para vocês, nós podemos pegar quaisquer valores. No nosso caso, nós pegamos menos 1, né? Nós trabalhamos com menos 1, 0 e 1, não foi? Foram esses três valores que nós trabalhamos para montar aquele gráfico lá. Mas vocês podem trabalhar com quaisquer valores. Então veja que esses aqui são os valores de x, tá? E aqui já são os valores de y que nós encontramos. Substitui na função, onde tem x você coloca o número, você vai chegar no valor de y, tá? Aqui são os valores, ó. Y e x, tá certo? Bom, vamos falar agora sobre coeficiente linear e coeficiente angular. O gráfico de uma função afim é uma reta, conforme nós vimos agora há pouco, né? Ela sempre vai ser uma reta. O coeficiente a de x é também chamado de coeficiente angular. Por que coeficiente angular? Porque ele vai definir o grau de inclinação dessa reta. Se vai ser um pouco mais inclinada para a direita ou para a esquerda, tá? Esse ângulo que vai variar, ok? Isso no caso do coeficiente A. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo x, ok? O termo constante B é chamado de coeficiente linear. Então nós temos o coeficiente angular, tá? Olha só, vamos escrever a função aqui de novo. F de x igual a ax mais b. Então, esse A, ele é o coeficiente angular, e B é o coeficiente linear. Coeficiente linear, é isso que ele está explicando aí para nós. Tá certo? Coeficiente angular vai determinar o grau de inclinação da reta, tá? E coeficiente linear ele vai determinar aonde a reta vai passar no eixo y da nossa função. Quando uma função afim apresenta o coeficiente angular igual a zero, ou seja, a igual a zero, a função será chamada de constante. Nesse caso, o seu gráfico será uma reta paralela ao eixo x, tá? Então, quando eu não tiver o valor do coeficiente angular e tiver somente o coeficiente linear, o gráfico dessa função será só uma reta, igual essa daí, ó. Veja, eu não tenho aqui o coeficiente angular, eu só tenho o coeficiente linear, que é um número qualquer, tá? Nesse caso é igual a 4.
Então, essa daqui será a minha reta, essa reta azul, ó. Paralela, né, sempre paralela ao eixo X. Tá bom? Ao passo que quando B foi igual a zero e A também igual a zero, a função é chamada de função identidade. O que é isso? Significa, né, que o gráfico da função f de x igual a x é uma reta que passa pela origem do meu gráfico, do meu plano cartesiano. É esse caso que nós temos aqui. Veja, tenho aqui, né, um ponto nos quais tanto o valor de x quanto o valor de y são iguais a zero. Então, nesse caso aqui, a minha reta ela vai passar pela origem desse plano cartesiano. Tá? A origem é essa parte onde as duas retas se interceptam, onde elas se encontram. Temos ainda que, quando o coeficiente linear é igual a zero, a função afim é chamada de função linear. Olha só, quando b é igual a zero, a função afim ela recebe um nome especial de função linear. Ok? Então nós temos aqui alguns exemplos de função linear. Ó, f de x igual a 2x. O que está faltando aqui, né? Está faltando o valor de b, ó, que nós não temos. Tá? Está faltando o valor de b que não temos. Por isso que, nesse caso aí, ela é chamada de função linear. E aí o gráfico das funções lineares são retas inclinadas que irão passar necessariamente pela origem, que foi o que nós acabamos de ver, né, no último gráfico, tá? Olha só. Vou passar exatamente na origem, porque os valores tanto de x quanto de y são iguais a zero. Agora vamos falar um pouquinho sobre função crescente e função decrescente. Uma função é crescente quando, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado da função f de x também será cada vez maior. Já a função decrescente é aquela que, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado da função f de x também será, ou melhor, será cada vez menor. Ela é inversamente proporcional, tá? E aí nós temos aqui mais uma definição, ó. Para identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, basta verificar o valor do seu coeficiente angular, tá? Que valor é esse, professor? Esses aqui, ó. Esse aqui é o meu coeficiente angular, tá? Esse aqui é o meu coeficiente angular. É o valor de A. O coeficiente angular, ele sempre acompanha ali o valor de x, tá? Já o coeficiente linear, ele não tem parte literal, tá? Então, se for um valor positivo, a função é crescente. Se o valor do coeficiente angular for negativo, a função é decrescente. E aqui nós temos os gráficos, né? Olha só o gráfico da função crescente. Ó, ela sempre vai ter esse sentido aqui. Começa ali nesse quadrante, né? Terceiro quadrante aqui, né? E termina aqui em cima no segundo quadrante. No caso da função decrescente, ó, mesma ideia, né? Só que, nesse caso aqui, ela já cresce em outro sentido, tá? Olha essa situação problema, né? Isso é para a gente ver como que nós iremos aplicar no nosso dia a dia essas funções. Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa chamada de bandeira, ou bandeirada, né? E uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros, em que o preço da bandeirada é igual a R$ 4,50 e o custo por quilômetro rodado é igual a R$ 2,75, determine. Então veja, eu tenho aqui um valor fixo, que é R$ 4,50,
né? E mais um valor que ele é variável, ou seja, quanto mais eu rodar, maior será esse valor aqui, ok? Bom, vamos ver o que ele quer saber. Uma fórmula que expresse o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados para essa cidade. Então, a função que nós teremos aqui, meus amigos, é essa, ó, f de x igual o valor fixo da bandeirada, que ele chama, né, na época do táxi. Hoje em dia a gente usa transporte por aplicativo. Existem alguns táxis, né, mas a maioria é transporte por aplicativo. Então, o valor fixo é de R$ 4,50. Esse valor ele não vai mudar, tá? O que vai mudar nesse caso aqui, ó, será o valor de R$ 2,75. Como assim, professor? Então nós vamos pagar um valor fixo mais R$ 2,75. Só que esse valor ele vai variando à medida que nós aumentarmos a quilometragem. Então, se nós rodarmos 5 quilômetros, nós iremos pagar um valor. Se nós rodarmos 10 quilômetros, nós iremos pagar um outro valor. Então, como nós temos aqui um valor variável, nós vamos chamar de x. Então, essa daqui é a minha função. Se eu rodar 10 quilômetros, eu vou substituir 10 aqui no lugar de x e eu vou encontrar o valor da minha corrida, tá? Que é o que nós temos aqui, ó. Quanto irá pagar a pessoa referida no enunciado? Então, a pessoa rodou 7 quilômetros, não foi? Então, no lugar de x, nós vamos substituir 7. E aqui nós teremos 4,50 mais 2,75 vezes 7. Vamos ver quanto é que dá isso aí? Então vai ficar 4,50. Vou colocar só 4,5, tá? Vamos desconsiderar o zero. 2,75 vezes 7. 2,75 vezes 7. Então nós teremos aqui, ó, 19,25. Somado aí com os 4,50, que é o valor fixo, né? Essa corrida de 7 quilômetros, ela custará R$ 23,75. Ok? R$ 23,75. Para rodar 7 quilômetros. Então você já viu que quanto maior a quilometragem que eu rodar, evidentemente, mais eu vou pagar. Tá? Então é um exemplo de como a gente consegue montar as funções aí. Tá? Veja, o dono de uma loja de moda, praia, teve uma despesa de R$ 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Ele pretende vender cada peça desse biquíni por R$ 50. A partir de quantas peças vendidas ele terá lucro? Então veja, ó, a nossa função aqui, ó, função f de x, será igual a... Ele vai investir 950, certo? Como nós queremos descobrir qual o valor que ele vai ter que chegar para ele não ter prejuízo, então nós vamos ter que fazer o seguinte, ó, 950 menos R$ 50, que é o valor de cada peça, né? Vezes o valor de x, ok? Vezes o valor de x. Então, à medida que a gente for encontrando o valor de x, a gente vai se aproximar desse valor de R$ 950. Para a gente fazer esse cálculo de forma mais eficiente, o que nós podemos fazer? Ó? Vamos igualar f de x a zero. Então vai ficar zero igual a 950 menos 50x. Vamos resolver essa equação aí, ó. Então eu vou ter 950 menos 50x igual a zero, tá? 950 igual a 50x, ok? Para ficar arrumada a equação da forma que a gente conhece, né? 50x igual a 950. Vamos isolar agora o valor de x, tá? Vai ficar 950
dividido para 50. Simplifica aqui. Olha só. X é igual a 95 dividido para 5. Que vai me dar 19 peças. Ok? Ou seja, esse comerciante ele terá que vender pelo menos 19 peças, né? Para que ele, né, não tenha prejuízo aí, ó. Pergunta, ele pretende vender cada peça deste biquíni por 50. A partir de quantas peças vendidas ele passará a ter lucro, né? Então aí está a resposta. Tá certo, pessoal? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar as funções. Essa daí foi a nossa aula. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.